faz a apresentação do que é, tá? A hora que começar a gravar. Ok. Tudo certo, então? Me dá ok aí, professor, a hora que eu posso começar. Tudo certo, pode começar, tá? Já estão vendo o meu slidezinho da catapulta aí? Sim. Então perfeito. Então, o que eu trouxe de proposta para vocês, eu conversei com o professor Joaquim para a gente fazer uma proposta de robótica sustentável, ou seja, fazer o desenvolvimento de alguns aparatos utilizando material de baixo custo. E quando eu digo baixo custo, bem baixo custo mesmo. É papelão, elástico, palitinho de picolé. Tem vários mini projetos que a gente consegue colocar máquinas para funcionar utilizando esses materiais que a gente tem em casa, tanto para fazer joguinhos, quanto para fazer algum aparato que nos permita observar, né? Eu gosto bastante disso na minha área, porque a parte da física dá para explorar muito dentro desses aparatos, mas que possam ser desenvolvidos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de algo que eu já desenvolvi, tanto utilizando o Lego, que o professor Joaquim já me contou que tem no campus, né, 5 kits. Então, eu fiz uma catapulta, um projetinho com o Lego, e fiz também, para os meus filhos brincarem em casa, uma com palitinho de picolé e com elásticos. Então, para que vocês compreendam, né, qual é a importância desses aparatos. Então, quando a gente observa, né, alguma das tecnologias, a gente olha, né, e a catapulta foi uma extremamente importante porque antes delas, as guerras eram basicamente definidas pelo número de soldados. Os exércitos que tinham o maior número de soldados tinham maior probabilidade de vencer as guerras. Porém, depois dessa invenção, depois que a gente começa a inserir as armas e armadilhas dentro desse cenário, e isso vem numa outra função interessante de se pensar a respeito da ciência, porque do mesmo jeito que a gente pensa a ciência em algo para ser útil, se a gente não tiver responsabilidade social, a ciência, o conhecimento científico pode ser uma arma letal, né? Está lá a construção das bombas atômicas e o estrago delas para não nos deixar esquecer disso, né? Raramente, quando a gente lembra do Einstein, a gente o associa a uma das construções da bomba atômica, né? A gente olha para ele como o cara da relatividade, mas tem uma preocupação social de como você utilizar ou a serviço de que você utilizar esse conhecimento científico. Obviamente, né, a gente vai olhar na parte da catapulta pela sua importância histórica, porque ela foi, sim, um divisor de águas dentro dessa questão das guerras, porque uma vez que você consegue construir uma máquina para, nesse cenário, atacar outro grupo de maneira mais efetiva, foi uma inovação, obviamente, deixou o processo mais efetivo, ainda que seja dentro de um cenário de guerras e ainda que seja uma arma feita, né, para ferir outros seres humanos. Então, todas essas questões precisam emergir quando a gente pensa em ciência na atualidade, porque teve por um período em que a gente olhava para a ciência de maneira dissociada, né, que o desenvolver da ciência não tinha tanto essa preocupação. E a gente precisa necessariamente, na atualidade, olhar para isso. Não tem como a gente fazer ciência sem observar todas essas configurações, né? Mas, enfim, dilemas éticos à parte, vamos conversar a respeito da catapulta. Então, ela foi uma máquina de guerra que se destinava a lançar sobre os inimigos pedras, dardos ou outros projéteis de grande tamanho. Ou seja, uma coisa que os homens, né, que a força humana não conseguiria fazer, essa máquina conseguia fazer de uma maneira muito fácil e muito prática, né? As primeiras, obviamente, não eram, foi desenvolvendo a tecnologia. Eu trouxe alguns modelos históricos, né, que são os mais famosos. Então, a trebuchet ou
o trabuco é uma das catapultas mais antigas entre essas armas de cerco e também uma das mais poderosas e eficazes, porque ela trabalhava, né, com um contrapeso e lançava com esse estilingue aqui, ela lançava pedras, né, ou os projéteis, que a gente assim definia, e conseguia, por exemplo, destruir, lançar por cima dos muros dos castelos, ou ainda destruir torres dos castelos com esse lançamento, que era uma coisa que manualmente é quase impossível de fazer, né? A balista é uma outra forma de catapulta, também outra forma de arma que utilizava, né, só para deixar claro, dá para dar uma aula inteira de física e de conservação de energia só aqui, mas não é o foco, né? Mas, enfim, ela sempre trabalha com o princípio da conservação de energia para que você possa lançar, né, ou jogar esses projéteis de maneira mais eficiente. Tá? A balista foi inventada, foi uma invenção dos gregos, foi posterior ao trabuco, e foi a segunda mais antiga da história. E ela também trabalhava já com o sistema de cordas, né? Não do mesmo braço da alavanca do trabuco. Outra forma delas, e essa provavelmente é a mais conhecida em termos de desenhos infantis, ou que ela sempre é representada, que é a catapulta romana, que ela utilizava a corda e essa torção da corda para armazenar energia potencial e aí, então, liberar essa energia toda de uma vez, lançando o projétil, lançando essa pedra, né, ou o aparato que fosse eleito para atingir os inimigos. E aí vem a ideia de vocês. Então, aqui está o protótipo que eu elaborei utilizando um Lego Store. Aqui está só uma metadezinha dele, então eu fazia duas partes dessa e utilizava aqui o braço da alavanca. E eu coloquei um videozinho do meu filho testando ela. Tá? E a gente utilizou uma lastinha daqueles de dinheiro para poder lançar um dadinho junto com essa alavanca. E aí, o projeto que dá para vocês desenvolverem, né, de maneira mais rápida e fácil é uma catapulta de palito. E, inclusive, essa daqui dá para a gente trabalhar lançamento oblíquo, alcance, ângulo de lançamento e vários outros conceitos da física, tá? Então, o projeto da catapulta de palito, né, para mostrar para vocês o quão baratinho e fácil de projetar, ele utiliza 6 palitos de sorvete, 4 elásticos desses elásticos de dinheiro, cola quente, somente a cola quente para grudar aqui a tampinha, uma tampinha de garrafa PET e bolinhas, ou então, se você não tiver bolinhas, ou dados, ou objetos pequenos em casa, dá para utilizar o papel, fazer umas bolinhas de papel e fazer o lançamento. Então, aqui, a gente enrola o elástico, né, os 4 elásticos, um deles está enrolado bem aqui na pontinha, os outros está para prender 4 palitos. Aqui a gente faz o ponto de apoio da nossa catapulta e passa um elástico aqui no meio também para fixar. Aí, para fazer o lançamento, basta a gente colocar o objeto que vai ser lançado aqui dentro, apertar ele até ele encostar na outra base aqui, e aí soltar e observar o quanto que essa bolinha consegue atingir, né, de alcance ou de altura máxima, conforme o material, né, o elástico que a gente utiliza e os palitinhos, tá? Então, essa é uma das propostas. Existem vários exemplos na internet. Eu passei para o professor Joaquim, inclusive, um perfil que eu sigo só de projetinhos, que a gente consegue fazer mini barcos, utilizando também essa questão do elástico, joguinhos com papelão que a gente pode fazer e reaproveitar. Então, a minha proposta, né, para a nossa oficina de amanhã é que sejam apresentados outros experimentos de baixo custo, né, semelhante a essa catapulta de palito, e que os alunos possam, né, além de extrair alguns conceitos, tanto da metodologia do como fazer, quanto da utilização, né, se eles vão fazer um protótipo ou de um barquinho ou de alguma coisa, eles podem pesquisar a parte histórica, né, de como se desenvolveu essa tecnologia, fazer, né, reproduzir com material de baixo custo,
Ou então, se quiserem, né, óbvio, partir para o lado da física, entender quais os conceitos envolvidos, também eu vou achar muito legal. Ok? Da minha parte era isso. Professor Joaquim, não sei se você tem mais alguma dúvida ou precisa de mais algum esclarecimento, mas estou à disposição. Tá sem Ok, prof, muito obrigado. Eu vou parar a apresentação, que daí eu vou deixar esse Ok. para... A proposta para os alunos. Isso.